Presidente, senador Suplicy, há pouco diversos senadores aqui falaram, provocando uma reflexão sobre esse evento magnífico que o Brasil está realizando, da Copa do Mundo. E até aqui, e eu espero, sinceramente, que até o final, porque a honra do Brasil depende do sucesso desses jogos, nós consigamos chegar até o final satisfeitos. E o mundo satisfeito. A partir daí, eu acho que nós vamos poder, no futuro, talvez nem nós, talvez outra geração, fazer uma avaliação do que foram, de quais foram os resultados da Copa em proporção à energia que isso utilizou. Mas eu quero aqui, senador Suplicy, fazer uma pequena reflexão sobre algo que chamou tanta atenção no primeiro jogo, mas que não houve uma reflexão. Os gestos, os gritos obscenos feitos contra a presidenta Dilma no primeiro jogo, na abertura da Copa no Itaquerão. O resultado daquela obscenidade, em primeiro lugar, foi o mundo inteiro, aonde houve tradução do que foi dito, ficar horrorizado com o grau de deseducação do público brasileiro. Porque ali, pela televisão, ninguém sabia quem é que estava gritando. Ali, todos estavam gritando. E não só os que estavam ali, os 60 mil, todos os brasileiros para a opinião pública mundial. Isso é uma vergonha, isso é uma inconsequência, isso é uma irresponsabilidade. Não se pode tolerar que o Brasil faça gestos desse tipo. Para ninguém. Ainda menos para quem representa a presidência. Ainda menos, eu diria, para uma mulher. Mas, senador Suplicy, não houve uma reflexão sobre aquilo. A população se dividiu entre aqueles que comemoraram a obscenidade por uma visão primária do processo político, achando que isso criaria problemas para a presidenta, e aqueles do lado do governo que decidiram tirar proveito, vitimizando a presidenta em relação ao que foi gritado e dito. Nós não fizemos a reflexão sobre o porquê daquilo, sobre as causas daquilo e sobre como superar aquilo. Em primeiro lugar, eu creio que é perfeitamente possível dizer que quem fez aqueles gestos obscenos não era alguém que fosse privilegiado e estivesse descontente com os últimos governos, porque os avanços sociais acontecidos no Brasil nos últimos 22 anos foram substanciais, mas nenhum desses avanços representou uma reforma estrutural que tocasse nos privilégios dos privilegiados brasileiros. Não houve toque nos privilégios, embora tenha havido avanços nos benefícios sociais para as camadas mais pobres. Então, quem estava ali não tinha o que reclamar de perda de privilégios. Não foi também os que se sentiram pela obra ser feita tirando dinheiro de outras atividades. Quem estava ali devia agradecer, porque estava ali assistindo um jogo em um estádio construído pela persistência do governo atual. E eu diria mais, tirando dinheiro, inclusive, do saneamento que é necessário a poucos metros dali. Ou dinheiro da construção de um açude para que não falte água por causa da crise da escassez com um açude fundamental, que é o da Cantareira. Então, quem estava ali não tinha direito a se sentir descontente. Não é essa a lógica. Onde é que está a lógica, senador Suplicy? Eu me atrevo a dizer que o que foi feito ali é apenas um reflexo de tarde de um jogo do que a elite brasileira, do que os povos brasileiros, do que nós todos, sobretudo os nossos políticos, nós, líderes, ao longo de toda a nossa história. Afinal, senador Suplicy, aquele grito dali, durante 350 anos, foi dito, feito para os escravos brasileiros. Não era dito com aquelas palavras, mas era dito com os gestos
Nós, durante 350 anos, fizemos gestos, palavras, gritos obscenos para talvez 10 milhões de negros que vieram da África ou nasceram aqui sob a condição de escravidão. É uma obscenidade a escravidão. É uma obscenidade o tratamento aos escravos. Aqui, ali, naquela tarde, nós estávamos mostrando que o Brasil continua na sua alma com a visão de gritos obscenos para parcelas da população. E, acabada a escravidão, durante essas últimas décadas todas, o que é que grita no silêncio, ao passar em um carro confortável, a pessoa que olha um ônibus apertado, que olha a parada de ônibus? O que é que está gritando para quem está numa parada de ônibus, quem passa rápido no carro jogando água e quem está ali esperando o ônibus? Está gritando aquilo mesmo que foi gritado para a presidenta da República, mesmo no silêncio. É uma obscenidade o que está se fazendo quando se trata o passageiro de ônibus desse país com a perversidade, com a maldade, com o desprezo como nós tratamos. E o que é que se pode dizer de olhar uma mãe com uma criança no braço, na fila de um hospital, sabendo que não será atendida, quando nós, outros, temos nossos privilégios de tratamento? Nós gritamos uma obscenidade para essa mãe. Podemos não dizer as palavras, mas no nosso olhar é um grito igual àquela grosseria que foi dita. É aquela mesma coisa que nós dizemos, às vezes, no silêncio da nossa tolerância com a desigualdade. É uma obscenidade a desigualdade nesse país, a concentração de renda nesse país. Esse país grita o tempo todo para os excluídos, e quando eu digo esse país, eu digo os incluídos, como gritaram naquela tarde para a presidente da República. Aquele gesto obsceno que envergonhou o Brasil é dito e envergonha o Brasil no dia a dia da desigualdade que nós vivemos. Não esqueçam que Victor Hugo, o grande escritor francês, pelo menos dizem, se negou a apertar a mão do imperador Pedro II, porque disse que ele era imperador de um país onde havia escravidão. E hoje, muitos olham para nós no resto do mundo como imperadores de um país que não cuida bem das crianças, que não cuida bem das escolas, que não cuida bem dos hospitais, que trata os cidadãos que nasceram nesse país e cidadãs como se fossem castas diferentes. Essa reflexão não foi feita pela presidenta da República, nem pelos que comemoraram o fato de ela ter sido agredida daquela maneira vergonhosa por alguns. Não refletimos. Nós tínhamos é que pegar aquilo e fazer uma dissecação. Por que aquilo aconteceu? E não basta, como eu já disse, dizer que foram os privilegiados contra um governo progressista, que foram os descontentes com o governo apenas. Aqueles gritos, senador Suplicy, eu tomei como se fossem para mim também, porque eu sou político. O que gritaram para a presidenta, estavam gritando para todos nós políticos, pelo descontentamento generalizado que nós provocamos na população. Eles estavam gritando ali por causa da Petrobras, por causa do metrô de São Paulo, por causa da desigualdade, por causa dessas alianças ridículas, estúpidas e insensatas que nós estamos fazendo nesses últimos dias antes das convenções. O povo está vendo, o povo, quando eu digo, é aquela elite que estava ali, está vendo os acordos que são feitos. Até porque, como disseram alguns políticos no Rio de Janeiro, aquelas alianças, eles disseram de uma maneira também obscena, grosseira, que pareciam sexo com muita gente. Usando a palavra correta, eles disseram que parecia suruba. O que nós estamos fazendo nas alianças políticas que estão sendo costuradas
nesses últimos dias antes das convenções, merece ou justifica aqueles gritos. Eu tomei aqueles gritos para mim também. E tomei aqueles gritos sentindo que há uma história por trás dele. Uma história de 5 séculos em que esse país tem sempre um grupo gritando aquilo para o outro. Por isso, eu acho, senador Suplicy, quando eu vejo o comportamento dos que comemoraram aquele absurdo ou dos que querem tirar proveito dele, eu sinto uma cumplicidade na obscenidade como os negócios públicos brasileiros têm sido tratados historicamente, e eu sou parte das lideranças desse país que não consigo impedir que isso aconteça. Portanto, no fundo, terminam levando aqueles gritos contra mim também. Eu acho que é hora de refletirmos que aquela obscenidade naquela tarde, creio que de uma quinta-feira, é apenas o eco de uma história de exclusão, de uma história de maleducação, de uma história de incivilidade que caracteriza o Brasil. A incivilidade das ruas de nossas cidades, a incivilidade do desprezo à educação, à saúde, a incivilidade de um país que tem um lema escrito na bandeira e deixa 13 milhões de adultos analfabetos sem saber ler a sua própria bandeira. A nossa bandeira, em um país com 13 milhões de analfabetos, ela é o produto de republicanos não civilizados, que não levaram em conta que naquela época 65% da população não sabia ler e, portanto, não ia conhecer a bandeira do seu próprio país. Aquilo foi apenas o gesto, a prova, a manifestação da incivilidade que caracteriza a sociedade brasileira. E nós somos os culpados disso. E somos os culpados por não termos feito o que era preciso. E somos culpados por não refletirmos o porquê, as causas concretas, reais daquilo. E alguns ficarem comemorando e outros ficarem tirando proveito ou tentando isso. Está na hora de refletirmos sobre aquele grito, mas ele, ao longo dos 500 anos, ditos não apenas contra o presidente da República, esse absurdo que foi cometido, mas contra todos os pobres desse país. Todas as crianças sem um atendimento médico no momento certo. Todas as mães que sofrem porque os seus filhos caíram no crime, ou na droga, ou no desemprego. Nós sofremos de uma cumplicidade com aquela obscenidade. E essa é a pior das obscenidades, ser cúmplice com ela. Ainda há tempo, senador Suplicy, mas se não corrermos para corrigirmos os nossos erros, aqueles gritos vão se repetir. E não contra o presidente apenas, contra todos. Até porque aquilo não foi contra a presidenta nem seu partido, mas foi também contra a presidenta e o seu partido, que ficaram iguais aos outros. E o povo não vê mais diferença e perdeu o respeito para todos. E ao perder o respeito, se sente no direito de dizer coisas horrorosas, como aquelas que foram ditas. Vamos refletir, senador. Não vamos apenas ficar de um lado ou do outro dos gritos. Vamos mergulhar no grito. Nem um lado, nem o outro. Um mergulho no grito, com o horror que ele nos provoca, mas despertando para saber as causas e, a partir das causas, corrigirmos os erros que levam a sociedade brasileira a esse grau de incivilidade, de falta de civilização que caracteriza nossas ruas, que caracterizam nosso sistema social, nosso sistema econômico. É isso, senhor presidente, que eu tinha para falar. Meus cumprimentos.